Isso vai esclarecer bastante coisa na cabeça de vocês. Tá? Então, uma coisa importante, gente. As funções que têm inversa são bijeções. Tá? São as funções bijetoras. Né? Então, a função é bijetora quando ela é 1 para 1, né? É isso aqui que é a ideia da bijeção. Ó. Tá? Então, uma função de A para um conjunto B, ó, né? Inclusive a gente diz que o A e B têm a mesma quantidade de elementos, independente de ser finito ou não. Tá? Tá? Então, por exemplo, essa função é bijetora. Tá? Não tem dois elementos indo para 1, né? Que aí, portanto, é injetora, ela está sendo injetada aqui assim, ó, né? Não ocorre isso aqui assim, né? 2 para 1, e não sobra ninguém aqui também, ó. E aí fica pareado aqui assim, igual um zíper, ó. Esse com esse, né? O zíper ele faz assim, né? Ó. 1 para 1 assim, ó. Então a ideia da bijeção é essa, é parear os elementos. Nisso está definido uma f, né? Que pega um x daqui, ó, né? Do domínio, e leva no f de x. E esse f de x é exclusivo desse elemento, tá? E todo elemento de B, né, é imagem de alguém de A pela F. É exatamente esse cenário aí, gente. Tá? Isso aí é a visão da bijeção, é isso. O que é a inversa da função? A inversa da função é você fazer o caminho inverso. Então, automaticamente, ó, quando uma função é bijetora, já fica definida uma função voltando, né, uma g de x, uma g, que geralmente a gente denota por f a menos 1. Tá, esse menos 1 ali, ó, esse f é menos 1, quando a gente fala de função inversa, a gente não está falando de 1 sobre f, não, tá? Que é o quociente. Essa notação, ela pode se confundir com a notação do inverso lá, né, de x a menos 1, que é 1 sobre x, tá? É diferente. Então, esse menos 1 aqui, o que eu me refiro aqui agora, é da função inversa, que é o quê? É o que uma faz, a outra desfaz. Então, existe uma função voltando para cá, ó, né, que é a função a f é menos 1. Tá? E essas funções elas mudam como? Bem, o domínio da f é A, o contradomínio é B. E a f é menos 1? Agora a f é menos 1, o domínio dela é A, e o contradomínio, o domínio dela é B e o contradomínio dela é A. Tá? E a principal relação, gente, entre duas funções, né, que uma é inversa da outra, é exatamente isso. Ó. O que uma faz, a outra desfaz. Que é isso aqui, ó. Uma está indo, a outra está voltando. Por exemplo, ó, pega esse x aqui, ó, né, que está em A. Aqui eu vou chamar de Azinho, tá? Para ficar claro que está em A. Se você pega um Azinho de A, né, e aí você pega esse Azinho que está aqui no domínio. Se você, olha, não faz sentido, gente, isso aqui não faz sentido aplicar f a menos 1 de A, ó, tá? Por quê? Porque esse elemento está, na verdade, no contradomínio dessa função. Então, isso aqui é erro grave, assim, fatal. Tá bom? Então, como esse Azinho pertence ao Azão, ele é elemento do domínio da F. Então, o que faz sentido é a gente falar de F de A. Né? Então, quando você pega o A, né, o Azinho que está no Azão, e aplica F, aí você vem para cá, para o lado direito. Está aqui o F de A. Tá? Agora, esse elemento aqui, ó, ele está em B. Tá? E por definição de inversa, o que é que acontece? Quando você pega o f de A, né, e aplica a inversa, você sai desse ponto que é o f de A e volta para onde? Você volta para o A. Se você pega o f a menos 1 do f de A, isso volta a dar A. Tá? Isso aqui, gente, memorizem isso aí na cabeça de vocês agora, nesse momento. Tá? Então, f, você pega o A, aplica F, depois aplica F a menos 1, isso volta a dar o A. Tá? Isso aqui é tudo que vocês precisam saber da relação de uma função com a inversa dela. Aqui, ó, o que essa F fez, a F a menos 1 desfez. Ó, uma cancela a outra, aí volta a dar o A, basicamente. Se você usar aquela notação da bolinha lá, ó, né, que F a menos 1 de F de A, ó, né? Então, é como se isso aqui fosse realmente a inversa dela. Né? Porque quando ela encontra a inversa dela, elas se anulam. Aí esse elemento não sai do lugar, ó, volta a dar ele mesmo. Tá bom? E o contrário também vale. Ó, se você pega um elemento de B, um Bzinho, pertencente a B,
não faz sentido você calcular o f dele, ó. Isso aqui não faz sentido, né? Não é nem que não existe, né? Não faz sentido aplicar a f num elemento em que ela não está definida. Não faz sentido. Mas faz sentido, né? Você pega um elementozinho aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um b, né? Um bzinho que está aqui, ó. Você pode aplicar f-1 aqui, ó. Mas você pode pegar um bzinho genérico, tá? Agora você pode pensar num bzinho genérico pertencente a b, tá? E aí faz sentido você falar do f-1 de bzinho, né? Então a f-1 ela pega esse bzinho e traz para cá, ó. Aqui, ó, é o f-1 de b, ó. É esse elemento aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. f-1 de b, né? A função inversa está fazendo isso aqui, ó, vindo de lá para cá, ó. Tá? Se você aplicar f aqui de novo, você volta para cá, ó. Né? Porque uma é inversa da outra aqui, ó. Então, o que essa fez, essa aqui vai e desfaz, ó. Volta aqui nesse elemento. Então, se você está no B, aí você vem para o A, se eu aplico a F aqui, ó, isso aqui volta a dar o quê? Ó, isso volta a dar o B, isso volta para o B. É tudo que vocês precisam saber da relação entre uma função e a inversa dela. Tá? F de f é menos 1 de qualquer coisa, tá? Isso aqui volta a dar coisa, né? Uma cancela a outra, assim, ó. Beleza? Isso não dá nada. E aí, isso é a principal relação. Tá? Então, se você tem uma função objetora, se você está diante de uma função objetora, na verdade você está diante de duas funções, né? Dela e da inversa dela. Então, já existe uma função. Então, toda função objetora f de a para b já define automaticamente uma inversa. Tá? E a principal relação entre essas duas funções é isso aqui. Ó. Tá? O que uma faz, a outra desfaz. Tá? E é isso que, inclusive, a gente vai usar aí para várias coisas. O problema, gente, é que muitas funções que a gente tem aí no cálculo e tudo, elas não são objetoras. E eu vou estar explicando, bem, eu já em algum momento do passado aí, eu resumi para vocês que toda função, ela tem três ingredientes, né? Ela tem um domínio, ela tem um contradomínio e tem uma lei que associa, né? Uma lei que associa cada elemento de A a um único elemento em B. Tá bom? Então, você precisa ter essas três coisas aqui para poder ter uma função bem definida. Algumas funções, elas não são explicitamente dadas, né? Porque, por exemplo, a nossa amiguinha f de x igual a x ao quadrado. Tá? Né? Então, está implícito que o domínio dessa função ela é os reais, né? Que é o máximo, né? É o maior subconjunto dos reais do qual isso aqui faz sentido, né? Elevar um número ao quadrado e tal. Né? E, bem, você pode pegar qualquer número real e elevar ao quadrado. Então, o domínio dessa função é os reais. E o contradomínio é sempre os reais. Tá? Então, isso aqui é uma função que foi dada simplesmente por essa lei, né? De forma implícita. Né? Então, o domínio e o contradomínio dela ficaram implícitos. Essa função tem inversa? Pergunto para vocês aí, tem? F de x igual a x ao quadrado, que todo mundo fala que é a raiz. Bem, a resposta para isso é não, gente. Essa função ela não tem inversa, a raiz quadrada não é a inversa dela. Tá? Essa função ela não é injetora. Tá? Ela não faz isso aqui assim. Ela não pega os reais e faz bijeção com os reais. Tá? Aqui assim, ó. Por quê? Porque ela pega dois elementos e leva para 1. Ó. Se você pega menos 1 ao quadrado, dá 1. Ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. Se você pega 1 ao quadrado, ó, né, eleva ele ao quadrado, aplica aqui assim ao quadrado, né, 1 ao quadrado dá 1 também. Ó. Tá? Então, essa função ela não é 1 para 1. Né? Ela não é injetora. Essa nossa aqui. Ó. Tá? O gráfico dela é o nosso querido gráfico aqui assim. Tá? X ao quadrado. Tá? E por que ela não é injetora? Porque tem uma reta horizontal intersecta ela em dois pontos. Ó. Tá? E o que é que significa isso? Significa que tanto esse elemento x aqui, ó, x ao quadrado, que vai dar essa altura aqui, ó, quanto menos x ao quadrado, ó, tanto esse elemento quanto esse, né, ao quadrado dá o mesmo valor. Ó, né? Você eleva ao quadrado, chega aqui, ó, dá x quadrado. Pega esse cara, eleva ao quadrado, ó, dá x quadrado. Tá bom? Então, ela não é injetora. E aí, o que é que acontece? Na verdade, gente,
Para uma função ser bijetora em termos de gráfico, né, a reta horizontal tem que intersectar o gráfico num só ponto, tá? Num só ponto. E ela tem que cobrir todo o contradomínio dela, né? Que aí não sobra ninguém no contradomínio. Que assim ela seria injetora e ela cobrindo o contradomínio dela, e aí, portanto, não pode ser qualquer contradomínio, ela vai ser bijetora. Então, gente, olha só, existe uma função especial que não é função x², porque é uma função bem restrita, já podada com todas, né, as podas possíveis, justamente para ela ser bijetora, que é um pedaço dessa função aqui, ó. Por exemplo, a gente tirar isso aqui, ó, tá? Se eu tirar esse pedaço desse gráfico, né, e o que é tirar esse pedaço? É não deixar ela ser definida para os negativos. Então, eu já vou criar uma função aqui diferente, ó, que eu vou chamar de g, ó. Uma função g definida dos reais positivos, ó, do zero para frente, para o mais infinito. Observe que essa função já não é mais igual a essa de cima. Tá? Eu não vou tomar os reais todos, aqui, ó, todo o conjunto real, por quê? Ó? Porque se eu pego esse x², eu quero preservar exatamente, usar a mesma lei, ó, g de x igual a x². Só que definida só para os positivos. Então, como não está definida para os negativos, eu apaguei essa parte, ó, o gráfico dela já vai ser só isso aqui, ó, né, do zero para frente. Ó, né, esse aqui é o domínio dela. Tá? Então, o que acontece? Retas horizontais já vão intersectar o gráfico num só ponto. Tá? Então, aqui essa função ela já é injetora. Tá? Só que as imagens delas são só valores positivos, né? Zero, não negativos, na verdade. Né? É zero para o mais infinito. Se eu tomar os reais todos, ó, esses elementos aqui, ó, negativos, eles ficam sem imagem. E aí essa função não seria, né, se eu colocasse os reais aqui, ó, não seria sobrejetora. Se eu colocar o zero para o mais infinito, aí ela fica sobrejetora. Tá? Ou seja, todo elemento positivo, né, é imagem de algum número positivo. Tá? Então, gente, essa funçãozinha aqui, ó, guardem ela no coração de vocês aí na memória, tá? É essa função, que não é função x², tá? É uma função bem elaborada, bem escolhida, tá? Que tem por lei o x² também, mas o domínio dela é exatamente esse, o contradomínio é exatamente esse aqui, tá? E aí, gente, essa função, ela é bijetora. É bijetora, tá? E é ela que dá origem à raiz². Ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem uma inversa. Ela é bijetora e a sua inversa, né? Tá? A sua inversa é a chamada, vamos dizer assim, ó, raiz². Tá? Né? Beleza? Então, a raiz² ela é a inversa de qual função? Dessa função bem específica aqui, ó. Não é qualquer funçãozinha, não. Tá bom? E aí, naquelas regras lá de inversa de função, não sei se vocês lembram, como é que é o gráfico da inversa de uma função, né? Então, essa g aí, gente, o gráfico dela é só isso aqui, ó. Daqui para cá, assim, ó. Tá? É só isso. O domínio dela é esse aqui, contradomínio, tá? x, y, domínio contra domínio, tá aí, ó. Né, aqui vou botar aqui, ó, y igual a x². Não estou desenhando para cá, que eu quero explicitar o domínio dela, né, do zero para cá. Tá? Né? Para saber a inversa dela, que aí já seria o gráfico da raiz², né, é só pegar esse gráfico e refletir na diagonal. Ó, e é daí que nasce o gráfico da raiz², ó, que é essa função aqui. Ó, tá? Tá bom? Isso aqui é a y igual a raiz² de x. Tá? Qual é a propriedade que a gente não prova? Tá? Isso não é prova, não tem como provar. A raiz² ela nasce com essa propriedade. Ó. Se você pega um número, aí vocês têm que notar o seguinte, ó, que como o x², né, o domínio é esse conjunto e o contradomínio é esse mesmo conjunto, então, nesse caso aqui, ó, tanto a g, que é o x², quanto a raiz² que volta aqui, ó, a raiz² estão definidas no mesmo conjunto, tá?
Então, a raiz quadrada só está definida, ela só pega números não negativos, né, e associa para cá de volta, tá? E é assim que nasce a raiz quadrada, tá, gente? A raiz quadrada, por definição, é a função que é a inversa dessa daqui, ó. E o que é que a raiz quadrada faz? Bem, ela nasce assim, ó. Se você pega um número x, né, que obrigatoriamente tem que ser maior ou igual do que zero, tá? Você só pode fazer essa conta para esses números, tá? Por definição. Então, se você pega um número maior ou igual do que zero, eleva ao quadrado, né? Aí você fez isso aqui, ó. Você pegou um número aqui e elevou ao quadrado, tá? É a nossa g objetora. Se você pega agora a inversa dela e aplica, né? Porque a raiz quadrada é a inversa dessa função, né? Você pegou o número que é positivo e elevou ao quadrado. Aí, se você calcula a raiz quadrada disso em seguida, isso aqui volta a dar x. E como é que prova isso? Não, a raiz quadrada nasceu para essa conta ser verdadeira, tá? Então, isso aqui é um axioma da raiz quadrada. Tá? E a mesma coisa, se você pega um número maior ou igual do que zero, calcula a raiz quadrada e em seguida você eleva ao quadrado, né? Então, você estava num domínio da raiz, calculou a raiz quadrada, se você elevou ao quadrado, você usou a inversa da raiz, isso aqui volta a dar x. Tá? Porque um cancela o outro. Tá? Só que isso aqui só é verdadeiro para x maior ou igual do que zero. Tá? Porque senão, você não pode fazer assim, ó, menos 2 ao quadrado é 4, certo? Menos 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4, né? Aí esse cara cancela aqui, vai dar menos 2. Tá? Essa conta aí tá errada. Tá? A raiz ela só é inversa do quadrado quando a base aqui é maior ou igual do que zero. Tá? Então, não cometa esse erro de cortar aqui, porque isso só vale cancelar se a base for, isso aqui for maior ou igual do que zero. Tá bom? Então, e é isso, gente. Então, várias funções, elas são, por exemplo, o arco seno. O arco seno é a inversa da função seno? Não é a inversa da função seno. Tá? Isso é uma coisa que não sei como isso é ensinado para vocês. Tá? O arco seno, ele é a inversa de uma função que é extraída, é um pedaço da função seno muito bem escolhido para poder ser bijetor. Tá bom? Então, a gente tem aqui a função seno, ó, apresentar para vocês, né, a função arco seno. Tá? Então, como é que é o x e y aqui? Ó, tá? Seno de 0 é 0, né? O arco seno, o gráfico é uma coisa assim, né? Ó, ele vem aqui, sobe, vai zigue-zagueando aqui, ó. Certo? Vai embora. O arco, né? O seno, aqui vai, né? Aqui dá 1, aqui dá menos 1. Né? E ele dá 1 aqui no π sobre 2. Aqui no π ele volta a dar 0. Tá? E aí aqui no menos π sobre 2, ó, ele dá menos 1, tá? No menos π, ele volta a dar 0 de novo, tá? O gráfico assim, ele fica zigue-zagueando aí, ó, né? Tá? Né? Ele vai embora. De π sobre 2, aqui é esses pedacinhos de π sobre 2 em π sobre 2, né? Aqui é 3π sobre 2, ó. Tá? Né? E aqui 2π, ó. E assim vai, né? Ele vai zigue-zagueando. Eu pergunto, essa função tem inversa? Não tem. Tá? Essa é a função seno, né? Se você escreve f de x igual a seno de x, ó, tá? Qual é o gráfico dessa função? Aí, olha, o seno se aplica em qualquer número real, então ela está definida para todos os reais aqui, ó, tá? Com contradomínio real, tá? Né? Porque quando é dado só pela lei, você já toma um contradomínio igual aos reais. Tá? E aí essa função, aqui a função seno e tal, ela não tem inversa, né? Ela não é injetora, né? Você traça uma reta horizontal aqui, ó. Aliás, ó, só você ver que ela tem infinitas raízes, ó, né? Então tem infinitos números com a mesma imagem, que te dá 0. Tá? E que função é o arco seno? Bem, gente, o arco seno, ele é a inversa desse pedaço aqui, ó. Tá? Disso aqui, ó. Esse trecho aqui, que é bijetor, né? Porque se eu traço reta horizontal, eu intersecto o gráfico, né, em mais de um ponto. Então, que trecho, né, a gente, né, escolheu para inverter? Né? Então, a gente pegou a função seno,
fizemos uma poda nela, justamente para chegar numa função bijetora, para ser a função canônica, né, para criar uma outra função chamada arco-seno, né? E o maior trecho para você fazer isso, se vocês observarem, e o melhor, né, que é o que está mais próximo aqui da origem, é esse trecho aqui, ó. Tá? Então a gente apaga essa parte toda aqui, ó. Apaga isso aqui tudo, tá? Ou seja, a gente vai usar assim, ó, vou chamar de g de x também, ó. A gente vai usar a lei do seno de x, vai fazer uma restrição no domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, fechado, ok? Aqui, ó, né, de menos π sobre 2, ó, até π sobre 2. O contradomínio não vai ser os reais todo, porque senão não seria sobrejetora, né? Porque a gente sabe que essas imagens estão caindo de menos 1 a 1, de menos 1 até 1, ok? E aí fechou. Essa função aqui, que não é a função seno, é essa função muito bem específica, tá? Né? Com domínio restrito, contradomínio restrito. É essa função, gente, ela é bijetora, tá? O gráfico dela é isso aqui, ó, né? Ó, retas horizontais intersectam num único ponto, e o conjunto imagem dela é igual o contradomínio dela. Tá? Essa função ela é bijetora e a inversa dela é a função, é chamada de função arco-seno. Tá? Então, o que é que a função arco-seno faz? Ela faz o contrário. Né? Ela vai, aqui, ó, arco-seno. O arco-seno é uma função que o domínio dela é menos 1 a 1, e o contradomínio dela é menos π sobre 2 a π sobre 2. Ah, faz sentido falar de arco-seno de 2? Não. Né? Você só faz arco-seno dentro desse conjunto aqui. Ó. Tá? A mesma forma. Se você quer usar o seno e cancelar com arco-seno, você só tem que cancelar se você estiver aplicando o seno dentro de elementos aqui dentro. Tá? Então é aquela coisa. Fazer uma tabelinha aqui, ó. Qual é a principal propriedade do arco-seno de x? O que o seno de x faz, o arco-seno desfaz. Tá bom? Então, olha só, se você pega um x dentro desse intervalo aqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é aqui dentro, né? Que é aqui, ó. Se você aplica o seno nele, pega esse x, aplica o seno, esse x. Aí você veio parar aqui. Se em seguida você aplica arco-seno nisso aqui, ó, né, nessa imagem, aí você volta para cá. E você volta para onde? Você volta para o x. Tá? Então, arco-seno do seno cancela da x. Da mesma forma, que se você pega um x dentro do intervalo de menos 1 a 1, né, e aí você calcula, pega esse x aqui e calcula o arco-seno dele. Arco-seno de x, tá? Aí você estava aqui, aí isso gera um número aqui, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Um arco-seno. Se você calcula o seno desse camarada aqui, ó, isso aqui volta a dar esse x aqui, ó, tá? Né? Porque o arco-seno se cancela com seno, desde que isso aqui esteja em menos 1 a 1, e o seno se cancela com arco-seno se isso aqui estiver entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Isso aí é a principal... E como é que é o gráfico do arco-seno? O arco-seno, você tem que traçar a diagonal aqui, ó, né? Traçando diagonal aqui, eu acho que o π sobre 2 é mais do que 1, é maior que 1, né? Porque é 3,14 dividido por 2 é maior que 1. Então, esse gráficozinho aqui, ele passa um pouquinho para a direita aqui, tá? Então, essa diagonal, na verdade, ela está passando assim, ó. Tá? Ela passa aqui assim, ó. Beleza? E aí, se você reflete esse gráfico aqui, isso gera o gráfico do arco-seno, né? Deixa eu ver outra cor aqui, ó. Eu vou fazer no GeoGebra aqui para vocês verem. Ó. Então, o gráfico do arco-seno é um negócio assim, ó. Tá? É um negócio assim, ó. Tá? Agora, o domínio dele é de menos 1 a 1, aqui é 1, tá? E aqui é o menos 1, tá? Né? E aqui é o π sobre 2 e aqui é o menos π sobre 2. Tá? Então, fica uma coisa assim o gráfico. Que é um reflexo do outro aqui na diagonal. Beleza? E assim, gente, todas as funções elas são construídas assim.
né? Por exemplo, aí eu desafio vocês a vocês, né, encontrarem a, a função arco cosseno, arco tangente, arco secante, arco cossecante, tá? Porque você desenha o gráfico dessas funções. Então, vamos aqui no GeoGebra aqui, ó, para vocês darem uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, arco seno de x, y igual a arco seno de x. Aí o gráfico aí, ó. Vocês estão vendo como é que é o gráfico? É só um trocinho de nada, né? E aí ele vai, ó, de menos 1 até 1, e aqui é de π sobre 2 a menos π sobre 2. Ó. E o seno de x, ó, ele vai desenhar aqui, gente, ele vai desenhar o seno todo, tá? Só que essa função, gente, ela não é a inversa, ela não é isso aqui refletida no eixo x, né? Como é aqui nessa diagonal, né? Então, essa função, o seno, ó, que é isso tudo aí, não tem inversa, tá? Agora, tem uma função aqui, ó, que é justamente a gente fazer um cortezinho aqui de menos π sobre 2, ó, e aí eu vou estar escrevendo aqui, ó, a função que é o seno de x, tá? O valor inicial vai ser menos π sobre 2, tá? Até π sobre 2, ó. Tá vendo? Eu vou restringir, ó, restringir, ó. Tá vendo? E aí o que acontece? Ó? Essa função azul, ela não é a função seno. Tá? Ela não é a função seno, é um pedaço da função seno. Ah, que função é essa? Sei lá que função é. Essa função ela não tem nome, ela é a função que dá origem ao arco seno. Tá? Mas é um erro dizer que o arco seno é a inversa da função seno, né? Porque quando você fala função seno, a função seno ela é grandona, é infinita, domina os reais todos e tal. Então, da função seno se extrai uma função objetora, tá? Que é com uma restrição. Eu acho que essa função deveria ter um nome, tá? Ainda não vi na literatura aí, ninguém nunca me ensinou isso, não vi nenhum colega comentar isso. Qual o nome que se dá a essa função aqui, ó? Tá? Essa função azul aqui, cuja lei, né, que é essa nossa aqui que eu falei para vocês, né? Essa função aqui, ó, cujo domínio é isso aqui, cujo contradomínio é isso aqui e tal, né? Porque pelo que a gente aprende, a função seno, ela é livre, né? Ela domina todos os reais, ela se aplica a todos os reais. Agora, com essa poda aqui, com todas essas restrições, né, a gente pode até chamar de função seno, mas aí fica uma ambiguidade, né, do que é uma e do que é outra e tal. Mas o arco seno é a inversa dessa função específica aqui, ó, tá? Dessa funçãozinha aí que vocês estão vendo aí. Bom, então é isso. Então tem... É assim que fica. Então, a questão do x quadrado, né? Eu vou voltar aqui para o nosso x quadrado, tá? Então, essa função não tem inversa, gente. Essa função aí, ó, a x quadrado, né? Até porque, se você... Ó, e olha só se eu coloco a raiz de x aqui, ó. Eu vou colocar aqui ó, a raiz de x, ó, né? Se você pega essa função e reflete na reta y igual a x, ó, não vai dar a parábola, né? Tá? Beleza, né? Porque isso aqui é a raiz quadrada. Ó. A raiz quadrada, se você refletir aqui na diagonal, ó, o gráfico dela, né, vai ser o gráfico da inversa dela, que não vai ser a parábola completa. Então, é justamente porque a inversa da raiz quadrada é essa função, ó, é o x quadrado, vocês estão vendo ali embaixo, ó. Só que o domínio ele vai de 0 até o mais infinito. Aqui eu vou colocar 10, né? Vou botar 100 aqui, que já é o infinito para a gente aqui, ó. Né? Vocês estão vendo aí, ó? Então é essa função, ó. Exatamente uma inversa da outra, ó. Que é a reflexão aqui na diagonal, na reta diagonal. Tá? Então, e assim que vão surgindo, né? As funções... uma inversa da outra. É diferente do cubo, tá, gente? Porque realmente a função... Aí, olha só, a função y igual a x ao cubo, olha como é que é o gráfico da função x ao cubo. É isso tudo aí, ó. Tá? Vou diminuir aqui para vocês verem.
tá? Essa função já é bijetora. Tá? Né? Você traça retas horizontais aqui, ó, né? Intersecta o gráfico no só ponto. Ela já é bijetora. E ela é sobrejetora, né? Porque ela pega os reais, ela está definida, né? Né? Qualquer número real você pode elevar ao cubo. Tá? E o contradomínio, né, preenche a reta toda. Olha, né? Qualquer número real positivo é cubo de alguém, né? Vai ser cubo de algum número positivo. E qualquer número real negativo aqui, ó, do eixo y, vai ser o cubo de algum número real negativo. Tá? Então, essa função é bijetora. Então, se ela é bijetora, essa função ela não precisa de poda nenhuma. Você não precisa, né, não precisa fazer qualquer tipo de comentário ou restrição a respeito né, de você cortar ela, diminuir para poder chegar a uma função que tem inversa. Ela já tem inversa, e a inversa dela é a raiz cúbica. Tá? Isso aqui acaba que vale para todas as potências ímpares. Então, se você fizer aqui, ó, a raiz cúbica, deixa eu ver se essa notação de algebra aqui é de x, ó. Ah, não é não. Então, vou colocar aqui, ó, x elevado a 1/3, tá? Aí, ó, tá vendo? Esse daí é a raiz cúbica, que já é refletir essa função aqui na reta y igual a x. Tá? Então, o gráfico da raiz cúbica é essa verde, olha só como é que é o gráfico. Então, já está definido para todos os reais, né? O domínio é os reais, o contradomínio é o real. Então, esse verde aí é a raiz cúbica. Tá? Então, isso é legal, ó, vocês estarem vendo esses gráficos. Então, as potências pares, né? Por exemplo, o x à quarta. O x à quarta, a raiz quarta... deixa eu ir desenhando aqui para você. Tá? As potências pares, ó, x elevado ao número par, os gráficos é tudo assim, ó. Tá? É tudo uma coisa curvada para cima. Então, essas funções em geral, gente, elas não têm inversa, tá? Então, você precisa pegar essa função aqui, g de x, né? Vou chamar de gn de x, né? Igual a x elevado a 2n, tá? Você precisa restringir o domínio aqui para os positivos, que é para apagar esse pedaço aqui, ó. Tá? Positivo, contra domínio, só isso aqui também, ó, os reais positivo, de 0 para o mais infinito, tá? E aí sim, ó, essas funções têm inversa, que é o gráfico, é só esse negocinho aqui, ó, tá? Tá? Inclusive, todos eles pegam o 1 e levam no 1, tá? Pega o 1 e leva no 1 aqui, ó. Beleza? Esses camaradas, se você reflete aqui na diagonal, ó, o gráfico, né, que são as raízes, né, que são as raízes, né, com o índice par aqui, ó, né, que é a raiz 2n de x, ó, que seria a g menos 1 de x. Ó. Tá bom? Então, o gráfico é quebradinho assim, ó, e todos eles são parecidos, né, é uma coisa assim. Então, no geral, esse desenho aqui, assim, ó, representa as raízes pares. As raízes ímpares, né, se você quer a raiz ímpar, você tem, no geral, ó, uma potência ímpar de x, ó, é assim, ó, o gráfico, né? X elevado a um número ímpar, 2n mais 1, ó, y igual, tipo 2 à quinta, 2 à sétima, 2 à nona, é tudo assim o gráfico. Todos eles passando por aqui, ó, né? Eleva, né? Quando x for 1, né? 1 elevado a qualquer coisa, ele vai dar 1 aqui. E no menos 1, ó, né? Menos 1 elevado ao número ímpar vai dar menos 1 também. Tá? Passa aqui na origem. Tá? É bijetora, não precisa fazer poda nenhuma, tá? Nenhuma poda. Né? Se você reflete isso nessa diagonal aqui assim, ó, o gráfico, né, fica um negócio assim, ó. Tá? Isso aqui é a raiz ímpar, né, raiz 2n mais 1 de x. Então, as raízes ímpares, gente, ó, é assim, ó, os gráficos de todas elas. Tá? As pares é só um pedacinho para cá, assim, ó, parecido. Tá bom? Então, fiquem ligados aí né, em como, né, monta essas funções, como é que são essas inversas. Para finalizar aqui essa revisãozinha aqui para vocês, né, eu vou estar falando aqui, por exemplo, aqui da tangente. Ó, tangente de x. Olha como é que é a tangente de x, gente. Vocês acham que essa função tem inversa? Não tem, né? Essa função não tem inversa.
Tá? Você traça uma reta horizontal, intersecta esse gráfico em infinidade de pontos. Porque a tangente é uma função bem geralzona, ela está definida aqui para quase todos os reais, né? Você só tira aqui os probleminha lá do π sobre 2, né? E do menos π sobre 2 aqui, ó. Aí você vai se deslocando. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Mas aí o que acontece? Se você traça uma reta horizontal aqui, ó, vai intersectar um monte de gente aqui, ó. A gente quer que intersecte só um, né? Então a gente tem que escolher um pedaço desse aí, ó. O que a gente escolheu para ser a tangente, né? A função tangente que vai dar origem ao arco tangente, que é a inversa da tangente por definição, é esse ramo aqui, ó. A gente apaga todos esses daqui para cá, dali para cá, e resolve trabalhar só nesse trechinho aqui, ó. E fica até meio parecido, né, com o gráfico do y ao cubo, mas não é, tá? Porque o y ao cubo ele se desloca arbitrariamente para a direita. Esse gráfico aqui tem uma assíntota vertical aqui no y, no x igual a π sobre 2. Ó. Tá? Tem uma assíntota vertical aí, ela explode, né? Ela nunca encosta nessa reta aí. Ó. Professor, tem uma pergunta. Oi. Isso é considerado uma função contínua? Ela é contínua. Ela é contínua. Deus, acertei na prova então. É isso. Entendeu? Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque esses pontos aqui, gente, ela não dá imagem para esses pontos aqui, onde ela não está definida aqui, né? Então, a tangente, em todos os pontos do domínio dela, o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, que é igual à imagem no ponto. Tá? Se você quer dar uma imagem para o π sobre 2 aqui, ó, tá? Você pode dar uma imagem, mas aí essa função jamais vai ser contínua, né? Se você resolve colocar o π sobre 2 dentro do domínio da tangente, fazer uma extensão para ela, que vai ser uma nova função, né? Não vai ser mais a tangente. Essa nova função não tem como, né, ela ser contínua, porque ela está explodindo aqui no π sobre 2. Tá? Então, Pera, então gente, não é contínua? não, a extensão dela não é. Tá? Ah, tá. Ela originalmente, ela que é esse roxinho aí. Ó. Essa função ela é contínua. Tá? A gente não discute continuidade onde ela não está definida, em pontos em que não tem lá o f de x, né, para a gente comparar, tá? Alguns livros, gente, inclusive acho que até o Stewart, né? É uma política que eu tenho de insistir que essas funções elas são contínuas, tá? Não é porque o gráfico está explodindo aqui, está explodindo para cá, né? Que ela é descontínua aqui ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Pega qualquer ponto no domínio dela, ó, por mais próximo que esteja dessa reta, se você ampliar lá na imagem dela, ela é contínua, né? Ela não quebra em pontos do domínio. Beleza? E aí, gente, essa função aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, tá, de menos π sobre 2 até π sobre 2, é que é a função, o pedaço da função tangente, que vai dar origem, né, por ser bijetora, à função arco tangente. E aí, quando você pega toda essa faixa aqui, ó, essa faixona toda, e reflete aqui no y igual a x, ó, tá? Né? E aí o que está de menos π sobre 2, o que está na horizontal, né, fica na vertical, né, vai ficar menos π sobre 2 aqui. Então essa faixa que está aqui assim, ó, ela vai ser invertida, vai ficar na horizontal, né, que é o efeito de refletir na diagonal, ele causa isso. Então eu vou colocar aqui para vocês agora a reflexão, né, que seria o arco, ó, o arco tangente aqui, ó, tá? Arco tangente de x, olha ele aí, ó, que bonitinho, tá? Ele fica de onde até onde? Ele fica aqui no y igual a π sobre 2, ele fica dentro dessa faixa aí agora. E do y igual a menos π sobre 2. Tá? Tá, então esse gráfico está até esquisito aqui, ó. Eu vou mudar a corzinha dele aqui para botar ele em vermelho aqui, tá bom? Então esse aí é o arco tangente, tá? É o arco tangente, que é a inversa só dessa aqui, tá? E eu vou mudar essa aqui de cor também, ó. Não, ele vai mudar tudo de cor, né? Aí eu teria que fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou apagar a tangente, que está roxa, e vou escrever a função, ó, tá? Aquela função que é a tangente de x, tá? A tangente de x, que ela vai de
de menos π sobre 2, aí eu vou estar restringindo o domínio até π sobre 2, tá? Π sobre 2. Que é essa verde aí, ó, tá? E aí agora sim, ó. E essa função aqui não é a função tangente, tá? Porque a função tangente livre, quando você escreve só a tangente de x, ela está definida para todos os reais menos lá o π sobre 2, né, mais kπ, né, os múltiplos de π. Aí tá aí, ó. A vermelha é o arco tangente, então observem que o arco tangente, ó, quando eu escrevi assim, qual o limite de arco tangente quando x vai para o mais infinito? O arco tangente vai subindo, ó, e ele tem um tetozinho aqui, ele não explode, ó. Então, então, assim, ó, isso aqui é uma coisa de conhecimento da função, ó. Quando eu escrever assim, limite, em algum lugar, o limite do arco tangente de x quando x vai para o mais infinito. Isso aqui dá π sobre 2. Ó. E por que dá π sobre 2? Simplesmente por conhecer a função. Tá? Se for para o menos infinito, né, seria mais infinito, respectivamente, né, e menos infinito vai para o menos π sobre 2. Aí. Tá bom? Então, da mesma forma, né, que a gente pode escrever assim, o limite de... Deixa eu tirar o ponteirinho aqui. Né, que limite de, por exemplo, da tangente de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, né, isso aqui vai dar mais infinito. Né, que é justamente por causa desse comportamento do verde aqui. Ó. O π sobre 2 está aqui. Ó, né, aqui, ó. Esse aqui é o π sobre 2, essa reta vertical. Se você se aproxima pela esquerda dela, né, do π sobre 2, ó, a tangente está explodindo indo para o mais infinito. Se você vai ao menos π sobre 2 pela direita, já vai para o menos infinito. Né? Aqui pela direita. Aqui pela direita, gente, do π sobre 2, também faz sentido a gente falar da tangente. Tá? Isso aqui tem sentido ainda para a tangente. Ó. Que no caso aqui daria menos, ó, menos infinito. Tá? A tangente de x pela direita do π sobre 2 dá menos infinito. Né? Que aí eu volto a esse gráfico aqui, ó, o gráfico roxo. Ó, porque a tangente ela é bem maior. Ó. Eu posso vir aqui no π sobre 2 pela direita, ela está caindo aqui. Ó, né? Vou diminuir aqui, ó, no π sobre 2 pela direita. Só que, por exemplo, ó, o arco tangente só faz sentido, gente, ó, aqui, ó, π sobre 2 ao menos infinito e mais infinito. O arco tangente ele vai tender a π sobre 2 aqui, ó, ele vai subindo aqui, ó, só que ele sempre vai ser por baixo, ele não vai chegar por cima, assim. Tá? Então, se você vai para o mais infinito, ele tende a π sobre 2, e dá até para dizer, ó, ele tende por baixo, né, que seria isso aqui, ó. Como eu escreveria aqui, ó, é assim, ó, o limite, quando x tende a mais infinito, né, do arco tangente de x, isso vai dar π sobre 2 e você ainda consegue dizer como é, ó, π sobre 2 pela esquerda, caso você precise disso aqui, tá? Porque o limite, geralmente, a gente não pede como ele vai, como a função vai. No caso do arco tangente, a gente sabe, né, como vai. Tá? Então, se você precisar, se estiver dentro de alguma coisa lá e tal. Né? Por exemplo, né, exercício aqui para vocês, ó. Né? Como é que é esse limite aqui, gente? Limite de... Vou botar aqui, ó, 3 sobre π sobre 2. Vou botar aqui, ó, sobre arco tangente de x menos π sobre 2, quando x tende a mais infinito. Aí, ó, tá? Limitezinho. É um limite puramente que envolve o conhecimento da função do gráfico. Né? Então, vamos lá. Ó. O gráfico do arco tangente, quando a gente vai para a direita, né, no eixo x, ó, ele vai subindo. Né, ele vai subindo aqui assim. Ó, ele vai subindo com o teto no π sobre 2. Ó, né? Ele vai subindo aqui o arco tangente, quando x vai para mais infinito. Só que ele vai subindo, ele vai tendendo a π sobre 2 com valores menores. Né? Isso aqui, ó, isso aqui tende a π sobre 2 com valor menor do que π sobre 2, tá? Que é o que a gente faz, tende pela esquerda. Tá? Né? Que é menor, vai aumentando, aumentando.
essa diferença vai para zero, né? Porque π sobre 2 menos π sobre 2 dá zero. Só que essa diferença ela vai para zero assim, ó. Bem, o numerador está parado igual a 3, ó. Só que é uma coisa menor que π sobre 2 e você está tirando o π sobre 2 que é maior. Então, isso vai ficar pequeno, negativo. Tá? Então, essa fração ela vai ficar grande, né? Porque o denominador é pequeno, aí positivo em cima com esse negativo embaixo, grande e negativo, aí vai para o menos infinito. Tá? Então, esses limites assim, que são limites simples, tá, gente? A gente deduz puramente pela experiência gráfica, né? Em conhecer os gráficos das funções, né? Das inversas lá. E saber de onde ele vem, tá? Isso aqui é importante, tá? De onde esse gráfico vermelho veio aqui do arco tangente, ó. Ele veio só desse ramo verde aqui, ó. Tá? Que é um ramo da tangente, né? Um pedaço, uma poda da função tangente. E aí eu deixo, né, o desafio para vocês aí, que é exercício para vocês, tá? Exercício mesmo para quem quiser aprender isso. Eu quero que vocês reflitam. E aí, dever de casa, peguem o GeoGebra lá, escrevam lá o cosseno de x, tá? Aqui o gráfico do cosseno de x. O que é que vocês acham que a gente inverte aí, ó? Como é que é o gráfico do arco cosseno? Não desenhem um arco cosseno ainda, tá? Eu queria que vocês, por vocês mesmos, assim, o que é que vocês escolheriam, o que vocês cortariam desse gráfico para ser um trecho, né? O maior trecho injetivo possível, fizesse a restrição no contradomínio, o que é que vocês inverteriam aqui, tá? E o cosseno é interessante porque você corta aqui com uma reta horizontal, ela já dá 2 aqui, ó. Então você tem que escolher, né, o lado esquerdo ou o lado direito aqui, ó, tá? O que é que vocês escolhem, né, aí para inverter? Porque de fato a função cosseno não tem inversa. Então tem um pedaço da função cosseno que é o que vai dar origem ao arco cosseno, né? E aí você vai saber tudo sobre o arco cosseno, como é que é o gráfico dele. Você mesmo, né? Você é capaz de olhar aqui e fazer esse corte, tá? Então, escolham aí vocês. Façam a mesma coisa para secante, tá? Né? Secante de x, ó. Olha só que gráfico doido. Se você traça retas horizontais aqui, ó, né? Esse gráfico você se intersecta, né, em mais de um ponto. Então, é aquela coisa. Então, você vai ter que cortar um monte de coisa aí. O que vocês cortariam, né? E o máximo, né? Vocês não podem, você tem que cortar e aproveitar o máximo dessa função aqui possível. O que vocês cortariam e deixariam, né, para ser invertido, tá? Então, é tirar um pedaço bijetor o máximo possível aqui, né, dessa função para vocês inverterem. E aí é aquela coisa, e fazer, né, e ver o gráfico da inversa. O que eu peço de vocês, para o bem do conhecimento de vocês, é que vocês olhem esse gráfico primeiro e não desenhem as inversas do arco cosseno, nem do arco secante, né? Desenhem a função original primeiro e tem a cossecante ainda, né? E aí depois vocês, né? É como se fosse um exercício mesmo, né? Olha, a cossecante aqui, ó. A cossecante, ela tem o arco cossecante. Então essa função ela não é injetora, né, a gente vai ter que tirar um pedaço dela aqui para poder inverter. Que pedaço você inverteria? E eu peço que vocês, né, coloquem no papel e tentem, né, fazer no papel para pensar mesmo, assim, olha, tá, eu cortaria isso aqui assim, assado. E aí depois você vê a resposta, porque se você coloca arco cosseno, arco secante aqui, ele já vai te dar a resposta, tá bom? Então é como se a resposta tivesse guardada para você verificar depois se você realmente, você mesmo, né, chegou à conclusão, você mesma chegou à conclusão de que, porque é natural, gente, a função, o arco secante, o arco cossecante, tá? É natural a escolha que você faz para inverter na secante, cossecante, cosseno, para chegar nessas inversas, lá nesses arcos aí, que eu tenho certeza que isso assusta todo mundo, todos vocês aí, tá? Mas o que é que vocês precisam saber por exemplo, o que é que você precisa saber do arco cossecante? É que se você pega um número, se você aplica a cossecante nele, e em seguida você aplica o arco cossecante, né? Isso cancela, né? Como uma é inversa da outra, você volta a dar x. E vice-versa, né? Se você pega um número x, aplica o arco
cossecante no x, e depois aplica a cossecante, isso aqui volta a dar x, tá? Isso aqui que um cancela o outro. Bom, é só isso que precisam saber, e claro, os domínios, né, dessas funções lá. Porque a cossecante, né, ela vai de um conjunto A para um conjunto B, né, e o arco, né, o arco cossecante, ela vai do B para o A. Tá? Então, quando você estiver diante de uma fórmula dessa, fica entendido que esse x está no domínio da cossecante. Tá? Beleza? Então esse é o resumo, tá, que eu queria estar apresentando para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui e vou tirar algumas dúvidas aí de vocês.